Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, vamos falar de Vasco. Antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino das notificações aqui no canal. É muito importante a sua inscrição, é de graça, botão vermelho aqui embaixo, clicou, está inscrito, ponto, vamos seguir. Bom, gente, vocês já sabem o que eu acho sobre a SAF do Vasco. Ontem eu resolvi buscar algumas opiniões importantes, de jornalistas importantes como Heraldo Leite, como o Wellington Campos. E o Wellington Campos ainda foi além. O Wellington Campos mandou ontem um vídeo, uma pergunta que ele fez para o Bruno Mazeu, que esteve ontem na nova sala de imprensa do Vasco, inaugurada ontem, com o nome do pai dele, Chico Anísio, grande vascaíno também, humorista. Não pude sequer uma parte desse vídeo. Preste atenção nas palavras do Wellington, nas palavras do Heraldo e nas palavras do Bruno Mazeu, que disse que vai a São Januário e vai votar no próximo domingo. A semana é muito decisiva. Fica agora com o vídeo dos três. Um abraço para você, meu querido Eduardo Ferrari, um abraço para os amigos do canal Vasco Connection. Obrigado pelo carinho do convite para falar sobre esse tema que está mexendo aí com todo mundo que é vascaíno. Até quem não é vascaíno está dando palpite também. Mas é um momento histórico, né? Para domingo, na sede do Calabouço, aqui nos estúdios da Super Rádio Tupi, aqui do lado, que fica colado ao aeroporto Santos Dumont, e a bonita sede do Calabouço do Vasco, e sem dúvida é um momento histórico, repito. E você vai me perguntar se eu sou a favor ou contra a SAF do Vasco. Com todo respeito e respeitando aqueles que são contra, eu sou a favor. Por que eu sou a favor da SAF do Vasco da Gama? Porque o Vasco, neste exato momento, precisa de dinheiro novo. O Vasco não tem um Vinícius Júnior para vender por 300 milhões de reais, 350 milhões de reais, como o Flamengo conseguiu vender alguns anos atrás e acertou a vida rubro-negra. Não é que o Flamengo deu sorte, o Flamengo produziu o Vinícius Júnior. O Vasco tem feito seus grandes jogadores. O Wellington, tem o Andrei Santos, belo jogador, 18 anos. Ainda não é uma realidade, caminha para ser uma grande realidade, como disse o Juninho Pernambucano recentemente, é para ser melhor do que o próprio Juninho. Então, o Vasco hoje, ele precisa de dinheiro novo, mas não é para hoje não, é para ontem. Porque todo dia bate na porta um oficial de justiça com uma dívida nova. E como que o Vasco faz para sair da segunda divisão, voltar à Série A, brigar por títulos? O último grande título da história do Vasco da Gama foi em 2011. Lá se vão 11 anos, que foi a conquista da Copa do Brasil, que o Vasco não tinha. Então, ao meu sentir, dinheiro novo é com a SAF. É uma SAF mais interessante que a do Cruzeiro, do que a do Botafogo, porque estão sendo vendidos 70% das ações. O Vasco tem 30% das ações. Dando certo com a 777, ela pode comprar os outros 30% e o Vasco pode vender para outros interessados no mercado de ações essas ações aí, além da dívida que será paga. O Vasco hoje deve mais de 700 milhões e a SAF vai colocar até 500 milhões. Por quê? Porque vai negociar a dívida. Vamos supor que ela deve ao jogador fulano 1 milhão, o Vasco da Gama. A 7 vai chamar esse jogador, olha, o Vasco te deve 1 milhão. Aqui, pela previsão, você vai demorar 4, 5, 6 anos para receber. Quer receber agora? 500 mil paga? O cara, não, 600. Então tá, você tira da dívida 1 milhão, abate 1 milhão da dívida, economiza 400 e paga uma dívida de 600, que era de 1 milhão. Então funciona desta maneira. Eu sei que quem não concorda está levantando outros pontos. Perfeitamente. O Vasco continuará com seu patrimônio, que é São Januário, suas sedes, o seu CT será melhorado, o estádio São Januário será modernizado
Então, eu vislumbro dias melhores para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado pela oportunidade. Permita-me convidar para se inscrever no meu canal também. Wellington Campos FC. A descrição está aí embaixo. Eduardo, obrigado, meu ídolo. Salve, amigos. O Vasco está prestes a firmar a parceria com a 777 Partners e formar a sua sociedade anônima. Eu vejo com bons olhos, acho com satisfação, que o Vasco está conseguindo encontrar seu caminho. Não que esse seja o único caminho. O Flamengo, por exemplo, encontrou também um caminho para se livrar de dívidas e entrar no mundo do investimento no futebol sem precisar virar uma sociedade anônima. Mas demora um pouco mais. O Flamengo demorou aí 9 anos. O Vasco está seguindo o caminho do Botafogo dentro da nova lei das sociedades anônimas, a SAF. E acho que nesse momento é o caminho mais rápido. Você encontrar um parceiro que consiga sanear as dívidas e fazer investimentos. Em última análise, para o torcedor, para o sócio do Vasco, é o que interessa. Ter um clube com as dívidas saneadas e que possa, de fato, voltar a ter investimentos no futebol a ponto de disputar, pau a pau com os outros adversários, os principais campeonatos. Voltar a ser um clube vencedor, que o Vasco deixou de ser nos últimos anos. E acho que a coisa está sendo feita de uma maneira bem consciente. O Vasco está percorrendo todos os caminhos, ouvindo todos os conselhos, ouvindo os sócios, que em última análise são os donos do clube. E a coisa bem feita dessa maneira, para que não haja arrependimento daqui a 1 ano, 2 anos, acho que vai pelo caminho certo. Portanto, saúdo com bastante satisfação o novo momento, a nova etapa da sua vida, do futebol que o Vasco vai viver. Bem, Bruno, quem deveria estar aqui é o Zé Carlos Araújo, garotinho. Primeira coisa que eu te perguntei, quem é o João, né? Porque ele manda abraço para você em todos os jogos do Vasco, papai do João. Né? Então agora tem que acrescentar o Francisco e o José. Eu acompanho muito da carreira do seu pai. Eu digo até, né, que eu fui um privilegiado, que o seu pai, quando foi comentarista do Luiz Penido na Rádio Nacional, eu trabalhava na Rádio Nacional, e teve meu nome chamado pelo Chico Anísio, para mim foi um dos maiores prêmios. Então, eu também estou emocionado aqui, e por essa justa homenagem ao seu querido pai, um homem que para muita gente não sabe, começou como comentarista esportivo, e depois foi o maior comediante da história desse país. Queria que você falasse um pouco desse Vasco de agora, da importância de domingo para o Bruno Mazeu, para a família e para a história do Vasco da Gama. Chico Anísio, se estivesse aqui, o que ele faria no domingo? Só uma pergunta, você vota, Bruno? Eu voto, domingo estarei lá, não sei se vou conseguir, em função de trabalho, estar ao vivo. Gostaria muito de estar presente ao vivo no Calabouço, mas estarei presente virtualmente, votando sim, votando a favor desse passo muito importante para a história do Vasco. É um dos momentos mais importantes desde a resposta histórica, talvez uma virada no rumo, né? E eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir para poder voltar às glórias, né? Já são mais de 20 anos e a gente percebe que dificilmente as coisas mudariam se não fosse através desse caminho, que é um caminho natural, talvez do futebol como um todo, né? Quem não fizer isso fica para trás. E o Vasco, mais uma vez, está sendo pioneiro, né? Então eu acho que a gente, a partir de domingo, pode estar começando a viver uma nova história. E aí esses aqui vão ser felizes, como eu fui na idade deles, e dele também, porque ele também pegou uma fase, ele tem 17, né? Sim. Então que eles possam viver glórias como eu vivi durante toda a minha infância, minha juventude, poder ter prazer de ir à arquibancada aqui da Colina, ou do Mário Filho, e enfim, estou muito esperançoso que a gente se livre de coisas ruins que nos acompanham há muito tempo e passe a navegar por mares mais tranquilos. Então é isso, galera. O que vocês acharam das opiniões de Geraldo Leite e o Wellington Campos? A intenção do canal aqui é tirar ao máximo a dúvida do torcedor, as dúvidas, né, no plural, do torcedor vascaíno sobre a SAF. Domingo é logo ali. É um dos momentos mais importantes da história do clube.
Então vamos ficar ligado. Muito obrigado, Heraldo. Muito obrigado, Wellington. E mais uma pontuação aqui. Aqui embaixo tem o link do canal do Wellington Campos. O Wellington Campos FC. Vai lá, se inscreve no canal do Wellington e fique por dentro de tudo que rola no mundo do futebol, da bola, mercado da bola. O Wellington muito fera. Valeu? Um abraço a todos e saudações vascaínas.